passando para vocês um vídeo interessante de uma enfermeira fazendo mestrado, que ela atua nessa área de dos resíduos medicamentosos e sólidos, tá? Resíduos, no caso, resíduos e serviços de saúde, tá bom? Então, ela tem bastante... é muito legal o que ela vai passar para vocês agora, e prestem bastante atenção, tá, pessoal? Que é bem na área de vocês, tá? Beleza? Então, vamos continuar aqui. Boa tarde. Bom, eu gostaria de iniciar nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre a parte de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. E primeiro me apresento então, eu sou Ellen, meu nome é Ellen, eu sou enfermeira de formação e eu tenho uma experiência bem sólida na parte do PGRSS, que é o Plano do Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Eu já trabalhei com isso na parte da implantação, da execução em si do plano, monitoramento. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouquinho sobre esse assunto, que agora está passando por algumas mudanças, a gente está com uma nova RDC vigente, então seria legal para a gente conseguir trocar bastante informação e se atualizar nos novos contextos que a gente tem dentro da nossa RDC. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, eu acho que a gente não tem como começar a falar dele sem primeiro contextualizar o que é esse resíduo de serviço de saúde, esse nome comprido, que é conhecido assim, ou então também pela sigla, muitas vezes RSS, né? Por isso do PGRSS. Então, quando a gente fala de resíduo de serviço de saúde, eu acho que a primeira dúvida que a gente precisa esclarecer é o que é considerado um resíduo. Quando a gente fala essa palavrinha resíduo, o que é resíduo? Então, resíduo, a primeira coisa que vem na cabeça muitas vezes é lixo. Né? Resíduo é lixo, é aquilo que a gente vai descartar, aquilo que a gente não precisa mais. E ele é mesmo tudo isso, né? Só que a gente tem essa nomenclatura certa, a gente não usa mais o termo de lixo, né? Ainda mais quando a gente fala num resíduo de saúde, que antigamente era chamado como lixo hospitalar, a gente tem que chamar já da forma adequada, que é um resíduo de serviço de saúde. Por que serviço de saúde? Porque esses serviços, eles incluem todos os tipos de serviços, estabelecimentos que produzem qualquer tipo de resíduo que esteja relacionado à saúde. Então, isso não quer dizer só a saúde humana, né? A gente tem também a parte da saúde animal, que também está envolvida nessa parte do serviço de saúde. Então, na nossa RDC atual, a nossa RDC vigente, que é a 222, ele até incluiu uns novos serviços que não tinham no anterior, que fala sobre os serviços de estética. Né? Então, serviços de estética, eles antes não eram considerados para entrar nessa parte da legislação como um resíduo de serviço de saúde, todo o lixo, né, o que eles produzem lá. Agora já é considerado também. Então, quer dizer que mesmo esses estabelecimentos, serviços de tatuagem, farmácias, mesmo as de manipulação, precisam, né, são considerados serviços de saúde, precisam também seguir ali as diretrizes da nossa RDC, que é a RDC que a gente tem vigente hoje, na parte do gerenciamento desse tipo de resíduo. Então, quando a gente fala nesse tipo de produção desses tipos de resíduos, a gente tem aí em mente algumas classificações. Seu microfone está aberto. A gente sabe que existe um resíduo reciclável, existe um resíduo que a gente não Alguém consegue fechou aproveitar, existem resíduos que a gente consegue, inclusive, reutilizar, né? Então, existe um universo muito grande nisso. Mas quando a gente fala naquele ambiente de saúde em si, já acaba se tornando um meio um pouco nebuloso. Eu vejo muitas dúvidas nesse quesito, porque parece que tudo que está dentro de um serviço de saúde, tudo que é produzido lá de resíduo, é contaminado, né? Como se fosse, nossa, eu não posso fazer nada mais com ele, né? Ele é um resíduo infectante, ele é um resíduo contaminante. E, na verdade, não é bem assim. Então, por isso, nós temos uma RDC, vou passar aqui, que é a nossa 222, essa resolução da diretoria colegiada da Anvisa, e ela entrou em vigência dia 28, aliás, ela foi publicada dia 28 de março deste ano, e ela começou efetivamente
a ser cumprida a partir de setembro. Né? Então, está bem fresquinho. Então, essas mudanças, não foram muitas mudanças que a gente teve da anterior. Anteriormente era 306 de 2004, né? Não houveram tantas mudanças, mas algumas bem significativas, até eu posso dizer, sim, aconteceram. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso para sanar as dúvidas. Bom, quando a gente pensa, né, nessa palavrinha do resíduo no serviço de saúde, como eu falei para vocês, a gente tem alguma separação, a gente tem alguma diferença entre setores, vamos dizer assim, ou mesmo serviços que são produzidos. Então, por exemplo, dentro de uma área do ambiente de hospital, vamos dar esse exemplo aqui, a gente tem um centro cirúrgico, a gente tem uma enfermaria, a gente tem uma UTI, a gente tem uma farmácia, a gente tem dentro do mesmo serviço várias sub-áreas. Então, dessa forma, a gente tem várias diferenciações na geração do resíduo de cada ambiente. Né? Vocês concordam comigo que o resíduo que a gente gera dentro da farmácia não é aquele mesmo resíduo que eu vou gerar dentro da patologia. Falando de um posto de saúde, por exemplo, uma unidade básica de saúde, o que a gente pode pensar? O resíduo que é produzido dentro de uma sala de vacinas, por exemplo, não é o mesmo resíduo que eu vou produzir dentro do consultório. Também não é o mesmo resíduo que eu vou produzir dentro da sala administrativa da enfermagem, por exemplo. Então, assim, como a gente tem essas diferenças, a gente precisa classificar o resíduo. Então, a gente tem a resolução para classificar, organizar certinho cada tipo de resíduo, o que é e o que deve ser feito com cada um. Então, essa classificação por grupos de resíduo, tá? Então, a gente tem o grupo A, como tem nessa imagem, grupo A, B, C, D e E. São 5 grupos de resíduos, e esses 5 grupos são diferenciados também por símbolos, eu coloquei. No próximo slide, eu acho que Tá, aqui a gente já coloca cada grupo com seu símbolo. Então, cada diferenciação vem por símbolo, por característica, pelas condições de risco também que esse resíduo vai produzir, diferente de outro, né? Então, quando a gente fala do grupo A, a gente está falando, a gente está relacionando aquele resíduo infectante. Esse resíduo infectante, muitas pessoas conhecem como resíduo hospitalar, que é o resíduo biológico, que é o resíduo contaminante, né? E ele é, de fato, tudo isso mesmo, ele é um resíduo que contamina, sim. E a gente tem essa nomenclatura pela RDC de infectante como regra, tá? Então, sempre que a gente fala, é o resíduo hospitalar, muitas vezes, se ele é do saco branco leitoso, como esse na imagem que vocês estão vendo, eu tenho certeza que vocês conhecem esse saco de lixo dessa cor, com esse símbolo, e ele é um resíduo infectante. Então, para a gente entender, então, o que significa esse tipo de resíduo, o que eu vou considerar como infectante para descartar no saco branco leitoso. Bom, aqui eu coloquei só algumas imagens que é para a gente tentar associar mais a parte visual mesmo, da prática, né, do dia a dia, do que a gente produz. Então, esses são, assim, alguns exemplos básicos de resíduo que a gente produz no dia a dia, que vai ser considerado como um resíduo infectante, que a gente vai descartar no saco branco leitoso. Por exemplo, restos de curativo. Então, sempre que a gente for realizar algum curativo, esse residual que vai sair vai ser considerado como resíduo infectante. Ele vai possuir material biológico na superfície, então a gente precisa descartar como resíduo infectante no saco branco leitoso, tá? Esse saco branco leitoso, ele é muito comum, muitas vezes nas instituições, eu já percebi que a maioria das lixeiras, quando é serviço de saúde, são lixeiras com saco branco leitoso. E muitas vezes não é necessário a gente ter o saco branco leitoso disposto em tantas lixeiras. Muitas vezes a gente coloca mais até do que deveria, né? Porque se a gente pensa que é um resíduo infectante, a gente está tendo um risco. Se ele é infectante, é porque ele está promovendo ali um tipo de risco. Então, a gente precisa evitar. Quanto menos lixeiras a gente tiver com esse saco branco leitoso, melhor. Melhor para nós, melhor para nossa saúde, porque isso reduz o risco para nós. Né? Então, mas eu tenho certeza que tem nas unidades, já vi nas unidades de saúde, nas unidades básicas, nos hospitais, e a gente só precisa saber certinho onde colocá-las, né? Onde dispor dessas lixeiras. Isso a gente fala mais para frente um pouquinho na parte de manejo,
que daí fica mais fácil de explicar. Então, continuando, a gente considera luvas, né, luvas de procedimento, luvas estéreis, seringas, todos os tipos de seringas, frasco de soro, isso é um material que gera bastante dúvida. Sempre tem gente que pergunta, poxa, frasco de soro não poderia até ser reciclado, né? Por que a gente tem que jogar como resina infectante, né? Qual é o item que promove uma contaminação desse tipo de resíduo? Bom, se ele é um material hospitalar, e aí, gente, isso vale para todos os resíduos, não só para o frasco de soro, mas sempre tem a dúvida nele, então eu vou focar aqui. A gente tem que pensar o seguinte, teoricamente, na nossa RDC, a gente tem resíduos materiais, vou falar a palavra materiais hospitalares, produtos hospitalares, mas que só vão ser considerados infectantes, resíduos infectantes, se eles estiverem com contaminação de material biológico. E isso gera um pouco de dúvida nas pessoas, né? Um pouquinho complicado mesmo. Mas, assim, a gente tem que ter em mente que é o mesmo caso da luva de procedimento, né? Se eu tenho uma luva de procedimento que está contaminada com material biológico, com sangue, com secreção, esse tipo de material a gente tem que descartar como resíduo infectante. Esse resíduo vai estar proporcionando um risco biológico. Tá? Então, se é uma luva de procedimento que você utilizou e você, vamos dar um exemplo aqui bem simples, só lavou a sonda do paciente, lavou a sonda com uma seringa, só lavou. Você não teve contato com nenhum tipo de material biológico, a sua luva, teoricamente, não está contaminada. Então, teoricamente, essa luva poderia ser descartada como um resíduo comum. Mas, aqui a gente tem uma questão bem delicada e que eu preciso falar porque a gente passa por isso nas instituições de saúde, que são as fiscalizações. A gente passa pelo processo de fiscalização das vigilâncias, que são os órgãos fiscalizadores de fato da parte do gerenciamento de resíduos, e quem já passou por isso sabe que é verificado, sim, as lixeiras. Então, se for aberta uma lixeira do saco preto, que é uma lixeira para resíduos comuns, que são resíduos que não têm contaminação, e a gente vê que tem uma luva, né, tem um frasco de soro, tem uma sonda, bom, a princípio, gente, é considerado como se estivesse errado. Acaba que os órgãos fiscalizadores, eles não vão saber se estava contaminado ou não estava contaminado. Muitas vezes até a gente não vai saber. Às vezes não foi a gente que descartou. Então, é muito dinâmico o nosso serviço. Muitas pessoas estão produzindo resíduos a todo momento. A gente não tem como ter essa certeza. E nessa de não conseguirmos provar se está contaminado ou não, muitas vezes nós somos autuados. Então, neste caso, fica muito a critério de cada serviço a definição de descarte de resíduos, se estiver contaminado ou não, em uma lixeira para resíduos infectantes. Tá? O que eu quero dizer com isso? Bom, eu acho que vocês sabem, mas para quem não sabe, nunca teve contato, todos os serviços de saúde, 100% deles, precisam ter o PGR-SS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos, né, de Serviço de Saúde. Esse plano, ele é um documento, ele é um pré-requisito para a licença ambiental das instituições, todas que trabalham com resíduos de saúde têm que ter, e ele precisa estar implantado, atualizado, ele precisa existir de acordo com a realidade de cada instituição. Então, neste PGR-SS, a instituição pode sim definir se vai ser considerado, né, para descarte de resíduos infectantes, também aqueles materiais hospitalares que não estão contaminados. Isso para quê? Para deixar padronizado. Isso para deixar todos os materiais hospitalares, a gente descarta como resíduo infectante. Então, a gente coloca no saco branco leitoso, pensando que podemos passar por algum processo de fiscalização, isso é muito comum, e isso é o certo, a gente precisa passar por isso mesmo, né? Então, a gente pode definir isso. Alguns hospitais fazem assim,
alguns estabelecimentos que eu conheço, que eu visitei, fazem diferente. Então, realmente precisa seguir direitinho o que está no plano. O que estiver no PGR-SS, de acordo com a RDC, lógico, nunca fugindo da RDC, a gente consegue ficar adequado, né, fazendo da forma correta e sem nenhum tipo de transtorno com as fiscalizações, né, nenhum tipo de problema, tá? Então, assim, o que a gente não pode é, por exemplo, eu vou colocar no PGR-SS que eu vou descartar a luva de procedimento, mesmo se tiver contaminada, no saco preto. Vou descartar como resíduo comum. Não, isso a gente não pode. A gente precisa respeitar o que nós temos na RDC. Mas a gente pecar pelo excesso não fala que a gente não pode. Isso não fala na RDC. Então, a gente pode estabelecer, sim, essas condições, tá? Aqui no hospital onde eu trabalho, no momento, o resíduo, todo resíduo que é de produto hospitalar, ou seja, luva, frasco de soro, sonda, seringas, tudo, que for considerado um produto hospitalar, nós descartamos como resíduo infectante. Tá? Então, é um exemplo que eu estou passando para vocês. Mas, continuando no segmento da RDC, né, puramente, como está escrito, nós temos as sondas, todos os tipos de sondas, os equipos e seringas, e além de todos os outros produtos que são gerados, né, na assistência direta ao paciente, o atendimento em si, que a gente considera como material hospitalar e descartamos como um resíduo infectante. Na atenção básica, eu acho que a gente tem também aquela produção das escovinhas, né, dos exames que são realizados, o espéculo. Então, assim, muitas vezes eles são descartados de forma inadequada, muitas vezes por falta mesmo de conhecimento, às vezes a gente não sabe e fica naquela dúvida. E essa questão entra exatamente nessa parte que eu acabei de falar com vocês. Né? Entra como aquela... Ele é considerado material hospitalar, ele é um material hospitalar, né? E ele vai ter secreção, ele vai estar contaminado, então a gente vai descartar como um resíduo infectante, ok? Bom, então aqui a gente muda de grupo. O grupo B, que é o próximo grupo, esse grupo é de resíduos químicos, tá? Resíduo químico parece que ele é muito longe da nossa realidade. As pessoas às vezes não percebem, mas a gente descarta muito resíduo químico sem saber, né? Não só no nosso trabalho, daí não só no serviço de saúde, mas em casa também, às vezes a gente acaba fazendo descarte desse tipo de resíduo da forma incorreta, mas por não saber mesmo que ele é considerado um resíduo químico e não saber o mal que ele pode causar também para o meio ambiente, porque às vezes falta de conhecimento mesmo, enfim. Então, eu gostaria de lembrá-los que todo esse tipo de resíduo que a gente gera na nossa casa, ele também precisa passar por um tratamento dos químicos, né? A gente precisa destinar também da forma correta, porque muitas vezes a gente acaba destinando dentro da nossa própria casa, principalmente naqueles resíduos que são de medicamentos vencidos. Muitas vezes em casa a gente tem medicamento vencido e acaba descartando, né? No vaso sanitário, no próprio lixo mesmo, no saco de lixo, enfim. Então, isso é bem perigoso e também bem maléfico, né, para o nosso meio. Eu até tem um estudo, eu sempre me lembro desse caso, que é um caso que já não é tão antigo assim e vem acontecendo com mais frequência com o passar do tempo, que a gente está contaminando muito a nossa rede de esgoto com medicamentos vencidos que a gente acaba descartando, e isso está causando uma feminização de peixes, né? Isso já está acontecendo no Brasil, numa região em São Paulo, e a gente está mudando o sexo dos peixes, né? Os peixes masculinos estão passando a ser peixes fêmeas, assim, de uma forma bem resumida, né? E se a gente continua fazendo isso, possivelmente a gente, num futuro não muito distante, vai acabar terminando com a nossa produção de peixes, eles não vão mais se reproduzir, né? Então a gente precisa pensar nisso também, porque toda essa regra do resíduo, da segregação, tudo que tem, gente, na RDC, é realmente pensando nos riscos que a gente está promovendo para o meio ambiente.
Então, a gente precisa prevenir. Então, agindo da forma correta, segregando o resíduo da forma direitinho, corretinho, a gente está prevenindo esse tipo de acidente. Recentemente, a gente teve um caso, não sei se vocês acompanharam, apareceu, de descarte de materiais no meio ambiente, na praia, né? E aí ocorreu a morte de um golfinho. Estou colocando como exemplo que acabou de acontecer isso, e isso é um comportamento do humano mesmo, do homem, né? E aí acaba que a gente termina com as raças, a gente acaba prejudicando os animais, a fauna em si, né, a flora. Mas, enfim, então voltando aqui para os químicos e dos nossos serviços de saúde, bom, a gente vai ter não só os medicamentos vencidos, porque acaba sempre tendo mensalmente, principalmente em locais que tem mesmo farmácia, não só farmácias especificamente, mas locais que a gente utiliza para fazer atendimento ao paciente e às vezes vence, né, sem ser utilizado, a gente tem que descartar de uma forma também diferenciada. Então, a gente precisa ter o saco de lixo nessa cor laranja, como vocês estão vendo. Então, esse saco de lixo, gente, ele é específico para resíduos químicos. O ideal é que a gente tenha a bombona, que é essa aqui de baixo. Então, essa bombona, ela tem esse formato já específico e também essa tampa de vedação, justamente para não trazer o risco de cair, sair, escorrer algum líquido, porque ela serve não só para sólidos, mas para líquidos também, tá? Sempre sendo com essa identificação, conforme a nossa legislação, a BNT 7500, tá? Ela traz essa regra, e a cor é laranja. Então, quando a gente tiver o descarte de algum resíduo que esteja relacionado com químico, a cor correta é na cor laranja, conforme o nosso CONAMA, que explica direitinho. Então, a gente tem lâmpadas, muitas unidades ainda utilizam esse tipo de lâmpadas, que são lâmpadas fluorescentes. Essas lâmpadas, quando quebradas, elas possuem um vapor de mercúrio. Então, isso é altamente tóxico para nós, tóxico também para o meio ambiente, né? Se for descartado da forma adequada. Então, é considerado um resíduo químico e precisa ter esse cuidado no descarte também, em bombonas específicas, tá? Também temos formol, xilol, tem ortoftaladeído, ácidos, né? Tem ácido acético, ácido peracético, enfim. Pilhas, baterias, a gente tem muitas vezes essa produção e acaba descartando no saco, né? No saco de lixo normal. Então, a gente pode, assim, pensando que talvez na unidade de vocês não tenha o saco laranja. E agora? Eu não tenho saco laranja, não tenho a bombona, não vou conseguir fazer, né? Mas assim, gente, dá pra gente improvisar essa parte, pelo menos, de medicamentos vencidos, pilhas mesmo que a gente tenha na unidade precisa descartar, a gente consegue improvisar com uma caixa separada, por exemplo, de descarte de perfuro cortante. Né? Às vezes a gente pode fazer isso, uma caixa de perfuro cortante que a gente tenha na unidade, identificar ela com o símbolo do tóxico, cola direitinho na frente e a gente segrega esse material na unidade separadinho, então, nessa caixinha. O que importa é a gente separar para poder fazer a segregação certa e o tratamento certo depois. Porque quando vem o pessoal da coleta, eles não vão saber. Se tiver tudo misturado, acaba indo tudo misturado. Então, por isso que a gente tem que pegar firme na parte da segregação, separação desse resíduo, para não ter o risco de misturar depois. Então, essas pilhas podem ser acondicionadas dessa forma, quem sabe de uma forma mais improvisada, mas que a gente consiga fazer da forma correta. E os medicamentos vencidos, eles precisam ser acondicionados já, assim, numa bombona mais específica, ou se tiver uma lixeira que a gente consiga colocar somente o saco laranja, já fica correto também, porque daí eles podem levar o saco laranja, a bombona, para fazer todo o tratamento depois de incineração. Vou mostrar para vocês como que é o tratamento, tá? Vamos passar, então, para o próximo grupo C, que é o grupo de radioativos. Bom, esse grupo eu não vou, assim, detalhar muito, né, entrar muito nele, porque ele é o resíduo mais perigoso de todos eles, o que promove o maior risco é este, mas ele é um resíduo menos produzido, né? Então, assim, não são todos os estabelecimentos que produzem, são poucos,
Então, quando produz qualquer tipo de radioativo, qualquer tipo de resíduo que tenha radioatividade, né, lítio, urânio, cobalto, então, assim, são resíduos que precisam ter um tratamento bem específico. Eu estava pesquisando para ver como que está isso no Brasil, porque eu sei que no nosso estado isso ainda não avançou muito, mas no Brasil a gente está caminhando ainda também para ter um local bem adequado para esse tipo de tratamento, que são dos radioativos, tá? Mas, especificamente, o que deve ser feito? Ele deve ser acondicionado também num local separado, claro, e identificado como resíduo radioativo com esse símbolo, que vocês estão vendo que esse é o símbolo padrão, e ele tem que ser totalmente isolado. E esse isolamento ocorre geralmente por concretagem. Então, esse galão, vamos chamar de barril que vocês estão vendo, ele vai ter todo aqui do ladinho, nessa imagem dá para ver um pouco. Esse meinho é onde está o resíduo radioativo. Aqui em volta é um trabalho de concretagem, que ele precisa ficar totalmente isolado. E isso, gente, precisa passar por um decaimento que acontece ao longo dos anos. Isso aqui é de 50 a 100 anos para inativar, né? Então, assim, a gente deveria ter uma área totalmente equipada para poder receber esse tipo de produto. E aqui eu sei que no nosso estado isso ainda não está acontecendo da forma como está preconizada pela nossa RDC, tá? Bom, o grupo D é o resíduo do grupo comum, esse aqui a gente conhece mais, esse a gente já tem mais certeza de onde jogar, porque é aquele resíduo que não representa risco. Esse é um resíduo que a gente considera aquele resíduo de casa, né? Até na RDC a gente pode, está até escrito isso, né? A gente pode comparar aquele resíduo produzido na nossa residência. Então, esse aqui já é um tipo de resíduo que, não, além de não representar tantos, nenhum tipo assim de risco para as pessoas que estão produzindo, para quem depois vai ter acesso a isso, ele tem duas vertentes assim, que a gente pode considerar. Então, esse tipo de resíduo a gente que podem ser reciclados, reutilizados, e os que são rejeitos, que a gente considera mesmo que é um resíduo que eu não tenho mais o que fazer com ele, né? Um resíduo que a gente descartou e acabou, não dá para aproveitar. Como, por exemplo, um resíduo de banheiro, um papel higiênico, uma fralda, um absorvente. Aqui, eu gosto de frisar sempre essa questão da fralda, porque gera bastante dúvida. Sempre que a gente fala dessa parte, gera bastante dúvida, porque muitas pessoas acreditam que fralda, quando a gente produz dentro do ambiente de saúde, ela é considerada um resíduo infectante. Não, mas a fralda do paciente, ele estava com diarreia, ele estava com isso, com aquilo, está doente. Então, assim, para ficar assim bem esclarecido que fralda, gente, ela sempre vai ser considerada um resíduo comum. Fralda é um resíduo comum, tá? A fralda do paciente, que nem está na RDC, a gente pensa naquele resíduo que a gente produz em casa. Então, assim, fralda a gente pode produzir em casa. Se eu tenho um vô acamado na minha casa, eu vou ter essa produção de fralda. A gente tem muito isso na atenção básica, pacientes que a gente atende em casa. Se eu tenho uma pessoa, uma mulher com absorvente, né, que está produzindo absorvente, geralmente, nossa, maternidade a gente tem muito, né, no serviço de saúde, a gente tem muitas mulheres que descartam vários absorventes. Gente, esse é um resíduo comum. A gente produz esse resíduo em casa, na nossa casa a gente descarta como um resíduo comum e ele não vai passar por nenhum tipo de tratamento específico. Eu sei que parece estranho, eu sei que às vezes as pessoas ficam, meu Deus, como assim, né? Mas isso é bem claro na RDC, e isso é algo que também quando a gente conversa com os órgãos fiscalizadores, eles também comentam que é realmente muito, gera muita dúvida nas pessoas em relação à fraude. Tá? Então, assim, fralda, absorventes, papel higiênico, né, resíduos de banheiro de uma forma geral, restos alimentares, como a gente está vendo na imagem, embalagem. Gente, embalagem também é um resíduo que a gente precisa enfatizar bastante, gravar mesmo, que é considerado um resíduo comum.
o produto que tem na embalagem, né, de seringa, se eu tenho uma seringa, se eu tenho um frasco de soro, se ele vem num plastiquinho, em volta dele, esse plastiquinho mas o soro, que é o produto, aí a gente vai descartar como resíduo infectante. A seringa, a embalagem, é um resíduo comum. A seringa a gente vai descartar como um resíduo infectante. E assim por diante. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo o monitoramento do resíduo, a gente percebe que o pessoal descarta a embalagem da seringa no saco branco leitoso, como resíduo infectante. Daí a gente pergunta, né, gente, tem embalagem aqui, a gente conversa. Ah, mas embalagem da seringa. Você não falou que seringa é um resíduo infectante? Então, assim, gente, embalagem não. Pensa, assim, que a embalagem poderia até ser reciclada, né? A gente poderia até juntar esse tipo de resíduo das embalagens. Existem instituições que fazem isso. E separar como resíduo reciclável. Né? Então, não tem por que jogar como um resíduo infectante. Existem alguns casos, especificamente, a gente sabe, que a gente acaba contaminando a embalagem porque utilizou para um outro meio. Por exemplo, às vezes a luva estéreo, a gente utiliza a luva estéreo, e aquele campo que a gente tem, né, que embala a luva, que é estéreo, por dentro, né, de dentro da embalagem, a gente utiliza como campo. Né? Às vezes acontece isso, pode ser. Aí, este tipo de situação, que esse campo que a gente utilizou com essa embalagem, vai estar contaminado, vai estar com sangue, vai estar com algum tipo de secreção, nós vamos descartar como resíduo infectante. Porque daí esse a gente vai descartar, né? E a gente vai descartar como resíduo infectante no saco branco leitoso e não no preto, tá? Mas se não, se for aquela embalagem externa, ou somente na embalagem de sombras, embalagens de equipo, gente, tudo isso a gente descarta como um resíduo comum, tá? Daria até para a gente reciclar. Papelzinhos de escritório, de uma forma geral, eles são considerados também, podem também ser reciclados. Se a instituição, o serviço tiver interesse de fazer reciclagem, dá para separar. E também não precisa muito, assim, muita tecnologia, vamos dizer assim, né, para a gente conseguir fazer a reciclagem desses materiais, a segregação deles para reciclagem. Se a gente não tem uma lixeira específica para reciclagem, um saco específico, né, a gente pode improvisar. Então, eu já fui no hospital, no Paraná, em Curitiba, todo o processo da segregação da reciclagem em caixas de papelão. Claro que essas caixas de papelão não podem ir para assistência, porque se a gente põe, isso daí fica errado, porque caixa de papelão não é lavável, não possui a tampa, então fica errado. Então, não. Mas uma sala administrativa, né, que a gente tenha a condição de segregar esse papel, de juntar esses resíduos de papel para fazer reciclagem, pode. Né, identificar essa caixa direitinho para resíduo reciclável, colocar as folhas, eles colocavam as folhas inteiras, nem amassava bolinha de papel, colocavam as folhas inteiras, empilhavam, e no final do mês eles mandavam aquilo para fazer reciclagem. Então também fica uma ideia fácil, né, da gente fazer também esse tipo de segregação que dá para fazer nas unidades também. Eu estou vendo aqui entraram algumas pessoas, super legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês quiserem perguntar alguma coisa no meio da fala, pode perguntar aqui pelo bate-papo, eu vou tentar ler. Se eu não conseguir ler, a gente pode falar no final, tá? Tira as dúvidas que vocês tenham, porque eu não sei se temos aqui um público de hospital, se temos um público de unidade básica. Seria legal a gente saber para tentar direcionar os exemplos para vocês. Tá? Então, no final, a gente pode tirar essas dúvidas conforme elas forem surgindo. Ok? Bom, então a gente entra aqui no grupo E. O grupo E, gente, é o último grupo de resíduos, dos 5, então, que nós falamos. Esse grupo E, ele possui o mesmo símbolo, se vocês repararem, do grupo A. Então, por que ele tem o mesmo símbolo? Porque tanto o E quanto o A possuem as mesmas características. A única diferença, e por isso eles são separados em grupos, é que o grupo E perfura e corta. É aquele resíduo perfuro-cortante que nós conhecemos, né? Então, todo resíduo que perfura e corta é considerado como resíduo perfuro-cortante do grupo E, tá? E ele vai ser descartado, gente, sempre nessa caixinha que vocês estão vendo na foto, que é uma caixinha padrão, vamos dizer assim, para descarte desse tipo de resíduo.
Bom, essa caixa possui, né, diversas marcas, mas essa é a simbologia correta. E ela segue também todos os parâmetros das normas vigentes de proteção, de segurança. Então, o que a gente considera resíduo perfuro cortante para descartar numa caixa como essa? Isso também é um pouquinho, gera um pouquinho de dúvida e um pouquinho de conflito também com o que a gente tem na legislação e um pouquinho das coisas que a gente tem na prática. Então, por exemplo, na imagem tem ampolas, frasco-ampolas, né, de vidro, tudo isso é de vidro. Temos agulhas, temos seringas agulhadas. E aqui embaixo eu tenho uma pontinha de equipo. Não sei se ficou muito claro, mas está aqui. Eu tenho uma pontinha de equipo que também pode ser considerado como resíduo que perfura e corta. Qual é a dúvida que eu geralmente vejo aqui na hora do descarte desse tipo de resíduo? Primeiro, em relação ao equipo. Eu vou falar dele primeiro, porque ele em especial me chama atenção, porque na nossa RDC vigente, ele não consta como um resíduo perfuro cortante. Tá? Ele vai estar, se ele estiver contaminado com material biológico, ele vai ser considerado um resíduo infectante, então ele vai para o saco branco leitoso, tá? Mas pela RDC, se ele não estiver contaminado nem nada, ele vai para o saco preto, né? Mas a gente considera que ele é um resíduo que vai estar contaminado, que vai estar com material biológico. Quando a gente for descartar, a gente joga no saco branco. E aqui, atenção especial, que eu sempre peço para as pessoas, é que as pessoas geradoras desse resíduo, que vão fazer o descarte desse resíduo, cortem a pontinha do equipo. Né? Então, assim, a gente tem aquela ponta que, por mais que ela seja de plástico, gente, ela corta a mão de uma pessoa, ela fura a mão de uma pessoa. Eu já vi esse tipo de acidente acontecer aqui na instituição de trabalho, com o pessoal da limpeza, com os profissionais da higienização e conservadoria, que eles não têm como saber o que tem dentro do saco. Quando eles passam no setor para recolher o saco de resíduo, dar um nó e levar para o local adequado, se tiver um equipo lá com a ponta solta e pegar na mão dele na hora que ele for manipular, ele vai se machucar, ele vai se acidentar. E isso aconteceu aqui, eu vi acontecer. Então, a gente tem que considerar, assim, ter uma atenção especial para esse tipo de resíduo, que por mais que não é especificamente isso, é um resíduo que produz acidente, né? A minha dissertação de mestrado, meu tema, né? Ele está relacionado a essa parte mesmo dos acidentes de trabalho relacionados ao descarte de resíduos perfuro cortantes. E aí a gente vê que acontece. A gente vê que tem um número aí de acidentes acontecendo com esse tipo de acidente por conta desse, não vou dizer descuido, talvez seja mesmo falta de conhecimento, ou mesmo aquela coisa de padronizar na instituição que você trabalha. Não, ponta de equipe eu vou descartar certinho na caixinha, vou cortar, né? Vou cortar com uma tesourinha curta e vou descartar na caixa. Então, a gente pensar nisso também, porque muitas pessoas acabam manipulando essas caixas depois, esses sacos de lixo depois, e essas pessoas acabam se acidentando. Esse público é o maior público de vítimas de acidentes de trabalho por conta do descarte inadequado de outras pessoas que produzem e acabam descartando de forma inadequada, tá? Então, eu peço atenção especial aqui. E nos outros tipos de resíduo que estão na imagem, a gente tem esses resíduos na RDC, fala, né, dos vidros e tudo mais. E aqui eu chamo a atenção, gente, que não são apenas aqueles vidros que estão quebrados, tá? Eu ouço muito isso. Ah, mas não estava quebrado, por que eu ia descartar se estava inteirinha? Um frasco ampola, né? Às vezes até é grande o frasco ampola, né? Às vezes tem antimicrobiano que tem frasco ampolas grandes, fortes, né? Vidros bem resistentes. Mas se a gente pensar que esse frasco vai para um saco de lixo, de resíduos, hospitalar, né? De serviço de saúde, passa por várias etapas, várias pessoas manipulam. A gente não sabe mais por onde ele vai estar dentro do saco, a gente não vai conseguir ver se está protegido, se não está. E dependendo da força que as pessoas acondicionam o saco, ou para onde esse saco vai, quebra, gente. Ele quebra. Então, as pessoas acabam se cortando. Né? A gente sempre tem uma notícia, uma reportagem, alguma coisa, desses profissionais da higienização e conservadoria que se cortam, que se machucam, que esse dentro muitas vezes está contaminado. Então, pensar nessa parte mesmo, é vidro, não, que nem lá em casa, né?
Eu sempre falo assim, lá em casa a gente faz como? Se quebrar um copo, se quebrar uma jarra, se for de vidro, o que a gente vai fazer? A gente vai proteger. A gente vai colocar numa garrafa PET, a gente vai colocar em um papelão, uma fita, vai identificar, escrever vidro, né, para as pessoas não se machucarem. Então, aqui, gente, é a mesma coisa. Então, sempre que a gente vê que vai ter esse risco de perfurar e cortar, sempre que for vidro, independente dele estar íntegro ou ele estar quebrado, a gente descarta como resíduo perfuro cortante. A gente tem que pensar assim, que ele vai quebrar. Ele é um vidro e ele vai ocasionar um acidente. Vamos pensar assim nas próximas pessoas que vão manipular, e então sempre ter esse cuidado de descartar na caixinha, ok? E aí as agulhas, né, seringas, também tem muita dúvida, seringa agulhada. Poxa, tem uma seringa agulhada, o que eu faço? Eu tiro a agulha, jogo a agulha na caixa e a seringa no saco, jogo tudo junto, né? Então, a resposta certa é sempre jogar tudo junto. A gente não vai desconectar, não pode fazer isso. Tá bem claro isso também na nossa RDC. A gente não vai desconectar para não correr o risco, né? Para nossa proteção mesmo. Então, a gente vai descartar juntinho como está dentro da caixa de perfuro cortante, tá? Outro fator importantíssimo para a gente falar aqui, gente, nessa imagem, é na setinha vermelha, a questão do limite da caixa, tá? Eu vejo isso, assim, como se fosse um problema universal. Parece que todos os estabelecimentos de saúde que eu vou, porque o meu olho já vai direto, né? Já olho lixeira, já olho, é automático. E quando eu vejo a caixa de descarte de perfuro cortante, ela geralmente está acima do limite. Então, esse tracejado, gente, é o limite da caixa. Chegou nesse tracejado, precisa descartar a caixa. Precisa trocar, colocar uma nova no lugar, e essa a gente descartar. Colocar para já encaminhar, né, para coleta. Então, a gente precisa respeitar isso daqui, para a gente evitar que aconteçam situações como esta, por exemplo. Essa situação, uma situação real, né, onde uma caixa de perfuro cortante está totalmente ultrapassada do limite, né? Então, aqui tem uma agulha, ó, bem pronta para causar um acidente. Essa caixa não tem mais como fechar. Então, provavelmente o profissional que recolheu precisou retirar esses materiais que estão acima do limite para conseguir fechar e descartar. E isso certamente causa bastante acidente. Então, tomar esse cuidado com o limite e respeitar isso. Okay? Bom, então, já que a gente já falou do resíduo, a gente já entendeu o que é cada grupo, para saber certinho onde que joga cada um, vou só explicar para vocês como que funciona o manejo desse resíduo, tá? De serviço de saúde. O manejo, gente, ele vai valer para qualquer ambiente de saúde, seja hospital, seja atenção básica, seja clínicas, consultórios, ele vai valer. Então, ele funciona como? Todas as etapas, quando a gente fala manejo são as etapas, tá? Não é o manuseio do resíduo, não. São as etapas que a gente tem, desde a produção, que a gente chama de geração do resíduo, até a disposição final dele, né, que é a etapa final, que é onde acaba tudo. Então, aqui um exemplo, quando a gente produz um resíduo, aqui eu coloquei um copinho descartável, esse copinho descartável produzido, já virou resíduo, né? A gente vai descartar ele automaticamente. Esse descarte depende de quem? De quem produziu. Sempre, tá, gente? A responsabilidade do descarte de um resíduo é nossa. Então, a gente que tem que ter esse conhecimento e essa responsabilidade para saber certinho onde que vai descartar cada tipo de resíduo. Então, esse resíduo vai passar por um processo de segregação, que é o que a gente vai fazer, é o nosso papel enquanto profissional da saúde, que precisa saber segregar o resíduo dentro da instituição. Então, segregação é separar. Quando você separa o resíduo, esse é perfuro cortante, vai na caixinha. Esse é um resíduo comum, vai no saco preto. Não, é reciclável, enfim. A segregação é a separação do resíduo de saúde, tá? Não só de saúde, resíduos, todos os tipos de resíduo você precisa segregar. Mas tratando-se daqui no estabelecimento de saúde, a gente segrega. Acondicionamento e identificação, gente, vai ser nada mais do que a lixeira que a gente vai dispor o resíduo e a identificação que vai ter nessa lixeira e também no saco de resíduo, né? Porque não adianta só a gente identificar a lixeira. O saco também precisa ser identificado, porque a lixeira fica, mas o saco de lixo vai. E para ele ter o tratamento correto, adequado, precisa saber que tipo de resíduo que tem lá
né? E, portanto, precisa do símbolo, precisa da identificação no saco. Por isso, é obrigatório todos os sacos de lixo serem também identificados. Aqui tem um exemplo do acondicionamento da identificação, que a gente tem lixeiras aqui para resíduo comum, então com saquinho preto, dá para a gente ver. Lixeiras que são adequadas, pois possuem pedal e tampa, isso é obrigatório também. Aqui temos a lixeira de resíduos infectantes, identificada, e a caixinha do pérfuro. Lembrando que a caixinha do pérfuro também eu vejo bastante, caixa de pérfuro cortante, em cima de bancadas, em cima de pias, às vezes fica no expurgo. Então, assim, essas caixinhas, gente, elas precisam ser sempre acondicionadas em suporte específico. Tem que ser fixada na parede, em suporte específico, com essas bordas laterais, porque essa bordinha protege a caixa. Se alguém passar e esbarrar na caixa, essa caixa não cai, porque ela tem essa bordinha lateral, né? E aí isso ajuda para que ela não caia. Então, isso também é muito importante. Por que a gente não pode deixar em cima de uma bancada, né? Em cima de uma pia? Porque geralmente esses ambientes são úmidos e às vezes molha, né? Fica empoçado, e aí essa caixa vai molhar o fundo e no momento de ser retirada, ela vai abrir e ela vai espalhar, então, os resíduos perfuro-cortantes, causar acidente. Então, jamais a gente deixar em cima de pia, deixar em cima de bancada, sempre num suporte específico, protegido e firme para que ela não caia, tá bom? Então, a gente vem para o transporte interno. Esse transporte interno, ele é aquele trabalho do profissional da higienização e conservadoria que vem até o seu setor, até a sala, o ambiente em que você trabalha. Retira o saco de lixo da lixeira, né? Então, a lixeira vai ficar ali, mas ela vai levar o saco, vai colocar um saco novo, todos os dias elas fazem isso. E é nesse momento que elas acabam se acidentando. Muitas vezes é nesse momento. É o momento em que ela manipulou, deu o nó no saco, pegou para colocar no reservatório e se perfura, se machuca, né? Então, pensar bem nessa hora, nessa fase do manejo do resíduo, porque esse realmente é bem perigoso. Muitas vezes elas se acidentam nessa etapa. Quando elas tiram os sacos de lixo das lixeiras, elas colocam no armazenamento temporário. Então, a gente precisa ter um local. Geralmente, esse armazenamento temporário é no expurgo, na salinha de utilidades, também conhecida, né, mais atualmente. Então, essa salinha, ela pode ter os carrinhos, ou mesmo uma lixeira, caso não tenha o carrinho, puxa, não tenho carrinho, precisa adequar. Pode ser uma lixeira grande, que fique só para isso, só para receber esse resíduo, guardar ali nesses sacos de lixo que ela recolheu. Não pode, no caso, misturar, por exemplo, não posso colocar no mesmo recipiente saco branco e saco preto. Eu preciso colocar um só o branco e um só o preto. Separadinho, do mesmo jeito como a gente separa, né? Dentro do saco, a segregação, a gente também tem que deixar separado por grupo, tá? Mas eu posso fazer isso, posso colocar no expurgo, né? Separadinho em cada recipiente, até que a coleta externa venha. No caso dos estabelecimentos de atenção básica, vamos falar dessa parte, pode ser que a gente não tenha o armazenamento externo. Pode ser que a gente tenha o armazenamento temporário, que é dessa forma como eu falei, e depois, em seguida, já venha a parte da coleta externa, que vem o caminhão, né, atualmente da empresa Solurb, que é uma empresa que está prestando serviços para nós, a prefeitura, né? Então, essa etapa do armazenamento externo pode ser que não tenha nesse caso, ou pode ser que tenha também. Às vezes tem, né? Que é vamos falar assim, uma casinha já externa, com os ambientes separadinhos para colocar, então, os resíduos de forma separada, que é saco branco, que é saco preto, mas sempre lembrando que também não é permitido deixar no chão diretamente esse saco. Tá? Então, se não tem um container, se eu não consigo adequar com container, aquele carrinho específico para isso, então eu posso tentar adequar com uma lixeira grande, com pedal e tampa, e deixar condicionado direitinho esse saco de lixo amarradinho. Tá? Eu posso fazer isso. A gente tem essa possibilidade também para ficar mais adequado. Tá? E aí, até que o caminhão venha fazer a coleta externa. Então, a coleta e transporte externo e a disposição final vão ser executadas atualmente aqui, falando aqui no nosso município de Campo Grande, pela empresa Solurb. Eles vêm
de acordo com as rotas e rotinas estabelecidas, e eles vão levar tanto o resíduo comum, quanto o perfuro cortante, quanto o resíduo infectante também, né? E os químicos estiverem separadinhos e tudo mais. Quando a gente tem essa etapa do nosso manejo, o que eles fazem? A Solurb vem, leva, tá? A Solurb leva o resíduo, no caso do resíduo do saco preto, tá? Do grupo D, voltando, diretamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Como é aquele resíduo que não produz um risco para a nossa saúde, um risco para o meio ambiente, um risco infeccioso, vamos dizer assim, a gente não precisa tratar o resíduo. Então, esse é um resíduo que vai diretamente para o aterro sanitário, tá, gente? Então, a gente tem o nosso aterro sanitário aqui no nosso município. Esse resíduo vai diretamente para lá, sem passar por tratamento antes específico, mas lá no aterro sanitário, essa imagem é de lá, tá? Eu estive lá e fiz essas fotos para a gente conseguir visualizar um pouquinho melhor como que funciona isso lá, mesmo diretamente. Então, essa montanha que a gente tem de lixo aqui, todo esse resíduo que está aqui acondicionado, são resíduos comuns ou resíduos que já passaram por um tipo de tratamento e vieram para cá. Aqui, gente, tem essas mantas que eles chamam, né, que servem para não impermeabilizar, mas reduzir um pouco o contato com a água das chuvas. Ele tem um processo que facilita também a decomposição desse resíduo, então ele tem internamente um tratamento específico, tá? Do pessoal da engenharia sanitária e ambiental, é muito bacana o trabalho que eles fazem lá. E a gente tem aqui do outro lado uma imagem que mostra já tratado como que ficou, né? Depois aqui com a graminha, aqui já tem aquelas, como se fosse uma tubulação, mas ele drena gases, né? Então a gente gera o resíduo, ele acaba gerando gás metano. E aí esse gás é drenado aqui por meio desses tubos, que são vários, né? E são grandes. E tem muitas canaletas também que a gente não consegue ver internas, de drenagem de água, de chorume, né? Então, todo esse líquido, todo esse chorume que é drenado desse resíduo, vem para esta lagoa. Tem uma lagoa que fica muito próxima ali, nós fomos lá também. Então, aqui a gente tem essa lagoa de chorume, né? A gente chama assim lagoa de chorume, tem um cano aqui que drena isso 24 horas por dia. E esse chorume volta para tratamento. Então, assim, todo esse chorume que é drenado vai para uma estação de tratamento que nós temos bem próxima ali também. E esse chorume é tratado para virar novamente água potável depois. Então, quando a gente pensa, eu sempre penso nisso quando eu chego nessa imagem e imagino que todo esse chorume volta virando água potável depois, que hoje a gente realmente não usa mais a palavra lixo, porque lixo é aquilo que a gente não consegue aproveitar mais. A gente não faz mais nada com ele, é totalmente rejeito, né? Mas se a gente for parar para pensar que até esse líquido, né, esse chorume que sai, esse caldinho de resíduo, volta depois para nós como água potável, então tudo volta, né? Tudo volta o tempo todo. Então a gente precisa pensar nisso. E por isso a gente usa esse termo de resíduo, né? Resíduo é uma coisa que a gente não necessariamente ele vai ser um rejeito. A gente tem os resíduos recicláveis também. Nas instituições que conseguem separar, vem para as estações. A gente tem uma usina bem próxima, assim, em frente ao aterro, que faz todo o tratamento. Várias cooperativas são cadastradas lá, né? Bem legal, bem organizadinho. E eles trabalham com o processo de reciclagem juntos. Cada um tem a sua empresa de cooperativa, mas eles trabalham nesse ambiente de forma coletiva. É bem bacana. E os outros resíduos que a gente produz, já finalizando, que são aqueles que a gente considera como resíduo que produz um risco para nós, para nossa saúde, um risco infeccioso, eles precisam passar por um tratamento, ou um risco tóxico, né, como os químicos, por exemplo. A gente tem a coleta da Solurb, vamos falar, né, que diariamente eles estão levando, e a Solurb entrega para fazer um tratamento. Ela leva para o local adequado, né, para a empresa adequada para poder fazer o tratamento desse resíduo.
e depois encaminhar ele para a disposição final, que eu mostrei para vocês ali no manejo. Então, como é que funciona isso? Aqui tem as imagens da empresa, que é para vocês verem certinho como que é o tratamento. Né? Porque às vezes a gente acha assim, poxa, por que eu vou separar, né? Colocar no saco branco, colocar no saco preto, vai tudo no mesmo lugar. Só que, na verdade, não é bem assim, né? A gente tem tratamentos específicos para cada tipo de saco, para cada tipo de grupo de resíduo. Por isso que a gente tem que separar bem certinho. Aqui, a gente tem os resíduos infectantes, o grupo A, e os perfurocortantes, aqui na caixinha. Aqui tem as fornalhas na empresa, tá? Então, essas fornalhas são aqui acondicionados os resíduos. Isso, gente, tanto um quanto o outro, tá? Tanto a caixinha quanto o pérfuro. Lembra que eu falei para vocês que eles têm o mesmo símbolo? Porque eles possuem as mesmas características, né? Então, por isso o tratamento é junto, isso é correto pela nossa RDC. E vai para as autoclaves, eles têm o tratamento de autoclavagem. Aqui ele chega no máximo a 130 graus Celsius, né? Então é um vapor. E esse processo trata o resíduo, promove um tratamento que a gente chama. Então ele muda o resíduo de classe, né? Que é de classe 1, que ele é um resíduo perigoso, ele vai para a classe 2, que ele é considerado então um resíduo não perigoso. Quando ele é tratado, ele já não promove mais os riscos que eles poderiam causar se não tivessem sido tratados. Então, é como se eles ficassem como um resíduo comum, né? Que não vai transmitir, não vai transmitir, não, mas não vai mais proporcionar riscos à nossa saúde, ao meio ambiente, de uma forma geral. Quando sai da autoclave, eles colocam nesse reservatório. Esse reservatório está aqui, ele possui essa esteira rolante, então o resíduo sobe, cai aqui nesse reservatório maior, e aqui acontece uma trituração desse resíduo, então ele é totalmente descaracterizado, ele fica totalmente triturado, descaracterizado, vai para o caminhão da empresa e essa empresa leva então lá para o aterro sanitário que eu mostrei para vocês. E aí passa por todo aquele processo lá no aterro como os resíduos comuns, tá? Aqui a gente tem o grupo A3 e os químicos. Eu não entrei no detalhe do A3 com vocês, gente, porque eu estou pensando que nós estamos falando com um público mais voltado para atenção básica do que um público hospitalar. Mas o A3, ele é um resíduo, ele é um subgrupo do A, né? Por isso ele é A3, então ele é um subgrupo do A. E ele é considerado aquele resíduo proveniente do ser humano, peças anatômicas. Então, são as peças. Quando a gente tem o centro cirúrgico, a gente tem as amputações, né? Que é um pedaço de braço, um pedaço de perna, mão, tudo isso é um resíduo, né? Quando sai da gente, né, e fica na instituição, passa a ser um resíduo e precisa ter também o condicionamento adequado, certinho, e tratamento. Então, ele, assim como o grupo B, que são os químicos que a gente viu, eles vão passar por um processo de incineração. Essa máquina que a gente está vendo aqui na imagem é uma incineradora. E essa incineradora vai até 1.400 graus e aí queima tudo, né? Realmente tem uma redução muito importante de volume, porque daí só sobram 2%, os estudos indicam que ficam 2% do resíduo, né, que são as cinzas, e depois essas cinzas também vão para o aterro sanitário. Tá? Então, assim, quando a gente manda químicos, quando a gente manda peças anatômicas, né, para a empresa encaminhar, a gente vai ter esse tratamento de incineração. Por isso que a gente precisa separar direitinho. Porque se chega tudo junto na empresa, não tem como saber o que tem que incinerar, o que precisa autoclavar e assim por diante, tá? Bom, aqui a gente finaliza nossa aula. Bem, pessoal, do vídeo é esse. O que vocês acharam? Eu gostei muito, professor, bem esclarecedor. Exatamente, deu para tirar bastante dúvidas. Não, que bom, que bom. Esse vídeo é bastante interessante, né? Apesar dele não ser tão recente assim, mas ele traz coisa muito interessante a respeito de como a gente deve agir, né? Como deve ser feito essa. E também vai ajudar vocês um pouco no trabalho também que eu passei, né? Beleza? Então, pessoal, eu vou continuar vou passar a aulinha agora de hoje aqui, que é só 14 slides, tá? É tranquilo.
tá bom? Para a gente poder fechar, né? Aí semana que vem vai ser a aula com um amigo meu, que eu tinha combinado com vocês, né? Para aparecer, eu mandei agora, enviei agora. Professor, bom dia. Sua aula é todas elas presencial ou você dá aula... Sua aula é toda online ou você dá aula presencial? Não, não, depende. Tá falando o quê? Depende. Na Univassouras? Não, minha aula não. Minha aula é remota e presencial, depende do curso. Saúde ambiental é Ah, entendi. remoto. Uhum. Bioquímica é presencial. Por isso que vocês me encontram. O pessoal já me encontrou no campus já. No Não, campus, né? eu tive um rapaz lá parecido com você, mas eu acho que era você mesmo. Sim, isso Por é isso que eu sim. perguntei. Sim, sim. Eu Ah, dou aula show. presencial também. Ah, entendi. Eu tenho a impressão que eu vi o senhor, acho que foi numa sexta-feira. Sim, sim. Sexta-feira eu tô lá. Eu tô lá no Porto da Roça. Então é o senhor mesmo que eu vi essa semana. É. Tá bom? Gente, eu vou. Vamos lá, vamos fechar. Vamos fazer a aula agora, rapidinho. Essa aula é tranquilinha, tá? Qualquer dúvida vocês me avisam, tá? Todo mundo tá vendo? Sim, Sim, professor. Então, desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Então, ele é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas, para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos principais, que é o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Tranquilo, pessoal? Aqui ficou claro para todo mundo? Alguém perguntar alguma coisa? Sim. Sim, professor, ficou claro aí. Show. Então, tranquilo. Então, eu vou passando então, hein? Qualquer coisa, vocês me param. Só não entendi direito. Então, ele é bem focado na preocupação das necessidades futuras, né? Vou preocupar com a gente conseguir segurar um pouco, né? Economizar nesse gasto de recursos naturais para poder a geração futura ter acesso ainda a eles, né? Então, vamos lá. O que é desenvolvimento sustentável? É o uso racional, sem desperdício, de recursos de natureza, como, por exemplo, a água. Diminuição na utilização de combustíveis fósseis, gasolina, diesel, substituindo por chamados biocombustíveis. Biocombustíveis, por exemplo, né, a gente usar combustíveis de outras substâncias, por exemplo, a cana-de-açúcar, né, o álcool, né, é, GNV também está incluso aí, né, mas GNV somente usar queima de restos de alimentos também consegue funcionar como biocombustível, né, como estou falando. Utilização de técnicas agrícolas que não vão prejudicar o solo, ou seja, tem que estudar exatamente também as técnicas agrícolas. Extração de recursos minerais também, sem causar aquele impacto ambiental, né? Tranquilo até aqui? Sim. Beleza. A diferença entre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, isso aqui é importante, hein? De uma forma geral, enquanto a sustentabilidade está atrelada, pessoal, só eu falando o que foi com vocês, é uma forma geral, bem geralzona mesmo, tá? Enquanto a sustentabilidade está atrelada a algo mais amplo, como capacidade de se sustentar, o desenvolvimento sustentável pode ser entendido como atividades econômicas
que suprem as necessidades atuais sem impactar nas gerações futuras. Ou seja, sustentabilidade é algo que é capaz de se sustentar, né? Ela se auto-mantém, né? Certo? Certo? Isso, certo. Desenvolvimento sustentável vai estar atrelado ao quê? A atividade econômica e com a preocupação de não impactar as gerações futuras. Tranquilo? Essa é a diferença? Sim. Então, beleza. Qual a importância da sustentabilidade, né? Para que serve a nossa sustentabilidade, pessoal? Então, a sustentabilidade é o meio de garantir o suprimento das necessidades atuais da sociedade, sem comprometer as das gerações futuras. Pessoal, mas você não acabou de falar que isso daí é desenvolvimento sustentável? Sim, sim, sim. É que eu estou treinando a importância, é que eu falei do modo bem geral. Então, a diferença bem generalizada seria daquele jeito lá. Mas sustentabilidade também, qual que é a diferença exatamente uma da outra? É que desenvolvimento sustentável e sustentabilidade tem diferença realmente no foco do quê? Desenvolvimento sustentável vai estar focado na parte de economia, né? Do lucro, né? Ficou claro isso, gente? Mais ou menos, professor. Então, é assim, ó, a sustentabilidade, eu vou preocupar também. Sustentabilidade vai tentar manter o equilíbrio, manter aquele ambiente sustentável. Se eu vou lá, eu tenho uma plantação, eu planto, eu vou colher, depois eu vou catar aquele resto de alimento e vou adubar e vou continuar com a minha plantação. Não sei se é coisa autossustentável, né? Eu vou lá, planto, como, adubo, melhoro o solo, planto de novo e assim vai consecutivamente. Certo? Certo. Então, sustentabilidade é só isso. Agora, eu não estou pensando no lucro. Quando eu falo de desenvolvimento sustentável, eu já estou me atrelando aos meus gastos, ao meu recurso financeiro, ao meu lucro. De um modo geral, a diferença é essa. Mas, claro, que seria melhor colocar do jeito que eu pontuei lá. Tá bom? Entendi, entendi. Obrigada, professor. Nada. Então, nesse sentido, calcular o impacto ambiental de cada ação é um ato central, mas não único para reduzir. Ou seja, pessoal, eu preciso atuar, eu preciso pensar. Se eu, por exemplo, vou extrair o cacau, eu tenho plantação de cacau. Se eu vou ficar extraindo muito cacau, se eu vou desgastar muito, realmente é necessário? Ah, porque eu quero obter o lucro para amanhã, realmente é necessário? Eu vou acabar uma hora esgotando tudo, meu. Não vai ter como eu repor. Eu vou ter que começar, tem que começar totalmente do zero. Eu não vou ter coisa pronta para poder colher. O cacau, por exemplo, para poder tirar. Então, eu preciso saber o controle exatamente quanto tempo gasta para ela crescer, quanto tempo demora para dar um fruto, enfim. Tudo isso eu vou ter que pesquisar, estudar bastante com afinco para saber quais melhores caminhos para eu conseguir manter um desenvolvimento sustentável a partir dessa minha plantação de cacau, né? Ficou clara essa explicação? Ficou sim, professor. Quem não entendeu, fala, hein? Vamos lá. Outro ponto é buscar um mundo sem pobreza, né, gente? Sem fome, sem doença e com acesso universal à educação de qualidade, proteção social, água potável, saneamento, agricultura sustentável, igualdade de gênero, entre outras melhorias, né? Ou seja, tudo isso era o mínimo que a gente tinha que ter, né, gente? Vamos falar a verdade? Era o mínimo, né? Ser sustentável é essencial para a preservação do meio ambiente. Com ações sustentáveis, os recursos naturais não se esgotam, podendo ser utilizados por gerações futuras. Por isso, quando você faz a sua parte, deixe de prejudicar o meio ambiente. Tranquilo? Sim. Beleza, então. Pessoal, isso aqui é bom lembrar. Os 7 pilares da sustentabilidade. A sustentabilidade é um conceito que está fortemente relacionado com os 7 pilares: social, econômico, ambiental, cultural, ético, estético e político. Social: equilibrar os princípios da equidade, promovendo condições de vida dignas e bem-estar para todos os indivíduos. Só, assim, igualdade para todos. Social, né? Econômico: transformar vantagens comparativas em vantagens competitivas, ou seja, usar recursos tem para tornar ainda mais eficiente, facilitando o trabalho, ou seja, eu tornar os recursos mais eficientes
e facilitando meu trabalho, né? Ambiental. Preservar nossos recursos naturais de forma a manter a fauna e a flora local, sem comprometer a qualidade do solo, corpos d'água e ar, promovendo cada vez mais condições para que o ecossistema possa prosperar em plena harmonia. Ambiental é tranquilo, né? Cultural. A inovação depende do ambiente que favoreça diversas ideias, crenças, motivações e pensamentos. Ética. Muitos trabalham duro para que pudéssemos estar onde estamos. Por isso, temos a responsabilidade de manter recursos e possibilidades abertas aos que virão. Estética. Reconhecer que algumas coisas têm valor simbólico e não puramente econômico. O belo deve ser preservado em prol do bem-estar e do meio ambiente, ou seja, não só o lucro que adianta. Por exemplo, eu tenho uma paisagem muito bonita. Aquela paisagem, ela me acalma, me acalenta, né? E eu vou lá e olho para ela. Então, isso também é o belo. A paisagem traz a calma, né? Então, isso também é interessante. Política. Sustentabilidade deve ser um compromisso de todos, não só de todo mundo, não só da parte ambiental, de pessoas, não. Todo mundo deve se preocupar com isso. Os problemas e dificuldades diárias devem ser assumidos e não terceirizados. Ou seja, se eu que gerei problema, eu que tenho que resolver, eu que tenho que correr atrás também. Claro que eu vou poder buscar ajuda sim, mas eu preciso saber para eu poder resolver aquele problema. Pois enquanto o problema for de outro e não de todos, não haverá sustentabilidade. Tranquilo aqui, gente? Pessoal, ficou claro para todo mundo ou não? Ficou sim, professor. Sim, Ficou? professor. Show, show. Então vamos lá. Quais são os benefícios da sustentabilidade, gente? O maior benefício da sustentabilidade, portanto, é que o meio ambiente possa prosperar e continuar a sustentar as pessoas e todas as outras formas de vida, indefinidamente. Ou seja, né? Posso prosperar, todos possam crescer, né? E isso se aplica também às empresas, que têm um papel fundamental na sua tarefa também. Todos nós, na verdade, né? Tranquilo? Tranquilo. Essa aula aqui é bem tranquilinha, né, gente? Sim. Sim. Então, beleza. Qual a finalidade do desenvolvimento sustentável nos seus ODS? Então, os objetivos de desenvolvimento sustentável são apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Essa é a ideia. Seria lindo e maravilhoso se chegasse nesse nível, né? Objetivo das ODS, erradicação da pobreza. 2, fome zero. 3, boa saúde e bem-estar. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água limpa e saneamento. 7, energia acessível e limpa. Emprego digno e crescimento econômico. Indústria, inovação e infraestrutura. Redução das desigualdades. Cidades e comunidades sustentáveis. Consumo e produção responsáveis. Combate às alterações climáticas. Vida debaixo d'água. Vida sobre a terra. Paz, justiça, instituições fortes, parcerias em prol das metas. Todas essas aí são 17, né? A gente já comentou sobre elas já, né? Alguém lembra? Sim. Beleza, então vamos prosseguir. A falta de sustentabilidade, pessoal, vai causar impacto também, né? Ou seja, o meu consumo excessivo, o crescimento urbano desenfreado, o desenvolvimento de novas tecnologias e até mesmo a preservação de uma floresta e de animais em risco de extinção vai causar impacto na sustentabilidade com certeza. Então, somos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta Terra, que consomem 50% a mais de recursos naturais renováveis disponíveis. Isso é muita coisa, viu? 50% é metade, metade indo embora desnecessariamente, né? Esse que é o problema. Tranquilo, gente, até aqui? Sim. Show. Tranquilo. Quais são os indicadores desse desenvolvimento sustentável? Trata-se de índices que servem para a comparação entre os países, com o objetivo de medir o grau de desenvolvimento econômico e de qualidade de vida oferecido à população. São indicadores integrados por informações associadas ao tema do desenvolvimento, tais como dimensão ambiental, atmosfera, terra, água,
água doce, oceanos, marés e águas costeiras, biodiversidade e saneamento, dimensão social, população, trabalho e rendimento, saúde, educação, habitação, segurança e dimensão econômica. Ou seja, eu vou olhar cada top desse para saber, para ver variar de cada país. Para saber se realmente a nossa referência é a Suíça, né? Todo mundo lembra disso, né? Sim. Alguém quer falar alguma coisa? A nossa, no caso, ele é exemplo de quê? De desenvolvimento sustentável, a Suíça? Não, não, é de tudo, né, gente? A Suíça lá, a qualidade de vida lá é muito boa, né? Lá todo mundo tem uma vida boa, né? Salário legal, vida legal, saúde boa. É um país, né, que está preocupado muito com isso, né? Com bem-estar, né? Tá? Então, tem aqui, definição de indicador para medir sustentabilidade é algo extremamente complexo, em torno de não existe um consenso em comum. Importante também ter em mente que não adianta estabelecer uma fórmula ideal, se não houver dados disponíveis para quantificá-la, ou seja, eu tenho que ter dado, eu tenho que ter provas daquilo que realmente aquele país lá é bom, por quê? Qualidade de vida é boa, eu tenho lá recursos naturais preservados, eu faço o controle daquele recurso. Hã? Eu faço preservamento, eu tenho áreas preservadas. Como é que é a segurança? Como é que a população ela vive bem? Tem saneamento para todo mundo? Esse tipo de coisa, né? Pessoal, até aqui, como é que tá? Ok. Qualquer Por dúvida, enquanto, tudo bem. tá? Qualquer dúvida, pergunta, hein? Alguns tipos de indicadores também, né? A gente acabou de falar. O ciclo de vida de um produto é um indicador para você ver que como é que é bem amplo essa área. A qualidade daquele produto também é um indicador. A saúde ambiental de uma região, determinada região também é um indicador. O uso de equipamentos, se o equipamento está bom, está ruim, está vazando óleo, não está vazando óleo. Se está bom ou ruim, ou seja, também é desenvolvimento sustentável. A quantidade de água que está sendo usada também é focada no desenvolvimento sustentável. A quantidade de energia usada também está relacionada ao desenvolvimento sustentável. A quantidade de materiais usados, reutilizados e reciclados também estão atreladas ao desenvolvimento sustentável. Tranquilo aqui, gente? Tranquilo. Sim. Então, posso continuar. Pode. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me falam, hein? Então, o que é preciso para alcançar o desenvolvimento sustentável, pessoal? Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de quê? De planejamento, que a gente já falou várias vezes, eu tenho que planejar, eu tenho que saber o que eu vou fazer, né? Antes de me fazer qualquer coisa. E do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos, ou seja, eles vão acabar. Então, por isso que a preocupação de você renovar, de você fazer o replantio, reflorestamento, essas coisas. É uma das ideias, né? Esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico que leva em conta o meio ambiente, ou seja, está atrelado, está ligado ao meio ambiente. Muitas vezes, o desenvolvimento é confundido com o crescimento econômico, que depende do consumo de crescente de energia e recursos naturais. E não é bem assim, né? Ambos são em conjunto. Não adianta nada eu produzir muito, mas não respeitar o meio ambiente, né? Então, tem que estar com os dois atrelados, porque uma hora vai esgotar, né? O recurso natural. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende, né? Atividades econômicas podem ser encorajadas em detrimento da base de recursos naturais dos países. Desses recursos depende não só da existência humana e da diversidade biológica, como o próprio crescimento econômico. O desenvolvimento sustentável sugere, de fato, a qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento de reutilização e da reciclagem. Tranquilo, gente, aqui ou não? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, não, professor. Não. Então tá. Ó, tô confiando em vocês, hein? Vocês não vão me decepcionar não, né, pessoal? Hein? Hein, gente? Responde pra mim aí. Não vão não, né?
Claro que não, professor. Claro que A não, intenção professor. é não decepcionar. Vocês Eu estão espero entendendo. que não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, né? Ninguém está ficando totalmente a cega, não, né? Porque só para avisar que isso aqui cai na prova, tá? Então, eu estou copiando como perguntas e respostas. Já vou responder, fazer um cadenão. Então, beleza. Então, vamos lá. Pessoal, isso aqui é importante, hein? Essa última etapa nossa. Já estamos finalizando a aula. Ó, é bom lembrar desses três aqui, ó. Quem são os três pilares? Social, econômico e ambiental, hein? A dica, hein? Então, a social, ó, padrão de vida, acesso à saúde de qualidade, educação, segurança, lazer e moradia. Tudo isso com equidade. Ou seja, isso aqui são os três pilares do desenvolvimento sustentável, importantíssimo. Pode ser pergunta de prova isso aqui, hein? Econômico. Desenvolvimento econômico, pesquisa também está envolvida na economia, para você poder ajudar no projeto, você vai lá investir em pesquisa, né, em tecnologia, desenvolvimento e também a questão de você obter lucro, também está na parte econômica. A ambiental, não menos importante, que é o uso de recursos naturais, gestão ambiental, qualidade do ar, da água, do solo, a preservação desses parques ecológicos, e você vai, claro, de modo geral, você vai conservar a natureza, né, o cuidado com a natureza. Tranquilo esse pedaço aqui ou não? Sim. Os três pilares? Explicando cada um, de modo geral? Sim. Então, beleza, pessoal. É isso, tá? O que eu vou fazer agora? Vou fazer chamada, beleza? E pessoal que tiver com algum problema em relação à falta, aguarda um pouquinho que eu vou terminar a chamada, eu faço isso, tá bom? Porque teve gente me procurando para falar sobre isso. Só para dar um alerta aí. E, pessoal, só para avisar, tá? A prova já está pronta. Professor, o senhor fez chamada aí, professor? Vou fazer aqui agora. Então, onde Ô, eu tô aqui, a professor, internet está muito instável. e a sua prova vai ser em prol de quê? De resíduos sólidos, de desenvolvimento sustentável? Ó, a nossa prova, vou abrir aqui o cronograma aqui antes de começar a fazer chamada. Nossa prova, o que vai cair na prova? Vai cair essa parte dos resíduos hídricos, tá? Vai cair na prova. Vai cair. Repete para mim, por favor, eu não entendi, falhou. Tá, eu vou colocar, eu vou escrever, eu vou botar no chat aqui. Peraí. Peraí que eu vou copiar aqui e vou jogar no chat. Enfim. Vamos lá. Isso aqui, olha no chat aí, é o que vai cair na prova, tá? São os temas, beleza? Obrigado, professor. Nada, passa para todo mundo aí, pessoal tá ciente aí. Valeu, professor. Porque aí a gente fica mais centrado em Mas estudar os isso temas, tudo.
Os temas são esses. O resto que já foi dado, não. Né? Tá tranquilo. Obrigada. Beleza? Nada. Professor, com relação ao seu trabalho, Uhum. está de contracapa também ou só a capa padrão BNT? Não, só capa. Pode ser só capa. Beleza. Não precisa ser padrão ABNT, não. Não, se quiser fazer, é ótimo, mas não precisa ser exatamente padrão ABNT, não. Vocês tiveram já a aula de metodologia científica? Não, porque você no outro pediu, entendeu? Não, eu pedi para quem soubesse, né? Eu fico levando porque acho que nem todo mundo sabe, entendeu? Mas se quiser fazer, fica à vontade. Sempre bom, né? E vocês sabem que é em grupo, né, gente? Trabalho, né? Sim, sim. Tá bom? Vamos lá, Alice. Presente. Alícia. Alícia. Só tá dando muito barulho aí. A Alícia tá aí, Ela né? está presente, professor. Tá bom. Só para já avisando aqui, Alice, você faltou um dia, não é? Isso. Tá. Mas você não tem atestado nem nada, não, né? Não. Ou não foi trabalho também, não, né? Se for trabalho, tem como comprovar, tá? Mas vamos lá. Amanda. Estou aqui, professor. Amanda Silva, né? Isso. Tá. Amanda Venâncio. Amanda Silva também tá com um dia com falta comigo aqui, tá? Nesse mês agora. Oi. A Amanda Venâncio pediu para avisar que ela não está conseguindo entrar, professor. Tá. Aqui, professor, deixa eu falar com o senhor. O que acontece? Eu trabalho aos sábados, então o que eu faço? Eu ligo o telefone aqui próximo e fico assistindo as aulas. Talvez no momento que o senhor fez a chamada, eu não consegui ouvir porque eu trabalho em cozinha, barulho de cozinha, entendeu? Aí pode ser isso que tenha acontecido, porque todas as aulas do senhor eu assisti. Tá, então, Amanda Silva. Tá, deixa eu arrumar aqui então. Vamos lá, então. Professor, só um minuto. Aqui é Priscila Valentim. É porque eu fiquei sem telefone. Eu perdi meu telefone e eu estou assistindo aula aqui pelo da minha filha, que é a Júlia. Eu estou assistindo junto com ela aqui, Júlia Caroline. Só para avisar, tá? Tá bom. Vamos lá. Ana Lívia. Presente. Ana Paula Matos. Presente. Ana Paula Soares. Presente. Andréia. Presente. Andresa. Andresa. Acho que não está, não, professor. Tá. Bruno. Presente. Bruno. Ih, peraí. Andresa não. Professor, você peraí. falou Beatriz. Isso. Peraí, só um minutinho. Perdão. Beatriz. Presente. Bruna Feitosa. Presente. Bruno de Andrade. Presente. Bruno Pereira. Presente, professor. O senhor falou para eu lembrar a você para tirar as faltas aí, que eu tô com 9 faltas e eu não faltei isso tudo, que eu assisto também aqui no trabalho. Tá show, beleza. Eu até arrumei aqui já. Você já falou agora, já fechei aqui. Valeu. Bruno Roberto. Presente. Camila. Presente. Karina. Presente. Cristina. Cristina.
Daiane. Presente. Daniele. Presente. Danilo. Presente. Darlane. Presente. Eliane. Presente. Benaide. Presente, professor. Fernanda Carolina. Não, pode falar. Presente. Fernanda da Silva. Presente, professor. Fernanda de Oliveira. Presente, professor. Fernanda Kelly. Presente. Fernanda Paula. Presente. Fernanda, Fernanda Paula, você faltou 2 dias. Você está trabalhando? Não. Passando mal? Sim. Filho passando mal. Ah, tá. Então depois tem que mandar para mim, tá? Tá. Mas você faltou. Não, mas foi 1 semana que seu filho passou mal, não foi? Aham. É porque são 2, aí vira e mexe um, reserva com o outro. Tá, mas depois se você puder trazer para mim um papel, por favor. Tá bom. Vamos lá. Geis. Geise, tá aí, Geise? Professor, Grace estava na aula, porém o celular dela descarregou e ela está no trabalho. Mas Tá. ela estava assistindo a aula até agora. Beleza. Gilcimari. Presente. Giovana, perdão, Giovana. Presente. Só para falar, Presente. Gilcimari, você tá acusando, você tá com uma falta aqui, tá? Nesse mês agora comigo. Eu estava de plantão, professor, não pude assistir, depois eu mando para o senhor. Tá. Júlia. Presente. Professor, Giovana está presente. Tá, eu vi. Inclusive, professor, Júlia, semana Caroline. passada eu estava com problema de conexão. Não sei se eu consegui dar presença na semana passada, porque eu estava com problema sério de conexão. Sim, porque tá tudo com falta aqui. Professor, Não tá com... Oi. Júlia tá aqui, Júlia. Tá, Júlia Caroline, tá. Júlia Caroline também tá com uma falta aqui. De um dia. Professor, Oi. a energia aqui em casa está caindo muito. Por isso que eu não consegui responder. Tá. Vamos lá. Glauco. Tô aqui, professor. Beleza. Isabel. Presente. João Felipe. Presente. João Felipe também tá com uma falta comigo, tá certo, senhor? Sim, tá certo. Você não tem como comprovar nada não, né? Não, infelizmente. Tá, então beleza. Então, tá, pessoal? Tem que... Josias. Presente. Juliana. Presente. Camille. Camille, tá aí? Cauane. Professor, Camille estava na aula, mas saiu. Tá. Cauane. Presente. Caiane. Presente. Ah, Caiane também tá com uma falta, tá, Caiane? Professor, que eu trabalho no sábado também. Ah, tá, então. Vocês têm que falar isso pra mim, gente. Tem que saber. Tudo bem. Qualquer coisa eu te mando minha escala, tá? Por favor. Vocês têm que fazer isso antes, gente. Até dar um conselho para vocês. No próximo período, quando vocês forem ter aula sábado com outro professor, vocês têm que passar tudo isso para eles. Ou para ele ou para ela, tá bom? Beleza. Larissa. Larissa. Luciana. Presente, professor. Lucinéia. Presente, professor. Maria Eduarda Alves. Presente. Maria Eduarda Quintes. Presente, professor. Marília Vitória. Presente. Ô, professor, Mari. deixa eu... Licença.
A Alice, ela conseguiu responder porque ela não, acho que o áudio dela tá ruim. Eu respondi por ela, Alicia. Não é Alicia, é Alice. Tá, mas eu vi aqui já. Professor Bruno. Oi. É Priscila aqui, meu querido. Eu tô com 4% de bateria, eu tô na rua, tô com medo de Professor, descarregar. Mário aí presente, Então tá? se chamar Priscila Silva Gomes, eu tô aqui, tá? Tá. Mário Vinícius presente, Professor, a Júlia Lemos não foi chamada. O senhor não falou o nome dela. É porque ela tá na outra lista. Caralho, tá que pariu. Ela tá na outra lista, tá bom? Professor, Mário Vinícius presente. Júlia Lemos está na outra lista. Tá na outra lista. Tem que abrir outra lista depois. Vamos lá. Mário tá aqui? Presente, professor. Michele. Presente. Milena. Segura que eu vou dar uma... Presente. Já tô voltando já. Mirelle. Presente, professor. Mirelle tá aí, né? Você ouviu Milena, professor? Desculpa. Ouvi. Pode ficar tranquilo que eu ouvi. Mônica. Bom dia. Não. Obrigado. Não tá. Tá. Neidiane. Presente, professor. Paloma. Paloma tá aí? Não. Paula. Presente. Paula Adriane tá presente? Sim. Paula de Carvalho. Presente. Paulo, tá aí o Paulo? Ele respondeu, professor. Acho que o áudio também tá meio ruim. Tá, show. Priscila, agora eu vi aqui. Presente. Priscila Santana. Presente. Priscila Silva. Priscila Valentim. Presente, professor. Rayane. Roberta. Presente, Roberta. Rosângela. Rosângela, tá aí? Não, né? Sabrina. Presente. Samanta. Olha, sábado. Presente. Sandra. Presente. Simone. Acho que ela tá trabalhando, professor. Tainara. Presente, professor. Tatiane Campos. Mamãe! Presente, professor. Tatiane Campos. Ai, mamãe. Presente, professor. Ela tá presente, professor. Thaísa. Professor. Oi. Tatiane Santos, tem alguma falta aí, professor? Tem uma falta aqui. Semana retrasada? É. Então, eu estava com problema no e-mail acadêmico. Eu estava tentando entrar na aula e não conseguia. Aí agora, essa semana, que eu consegui cadastrar o e-mail acadêmico. Tá, beleza, então. Vamos ver aqui. Thaísa, tá aí? Thaísa. Não, né? Tiago. Presente. Valdirene. Presente, professor. Valesca. A Valesca saiu. Viviane também? Viviane. Nunca vi, não, professor. Tá. Então, pessoal, olha só. Eu vou fechar na outra chamada aqui o nome da Júlia aqui. Porque a Júlia está na outra lista. Professor? Oi. Professor, o Bruno Pereira tem quantas faltas aí? Eu, no caso. Porra, não respeito, não. Pera aí.
Aí tem que ver o total. Tem que ver o total ainda. Que aqui Vocês tá têm que no mês de olhar, pessoal. outubro, Vocês têm tá que olhar tá a 9. falta. Aqui Ó, no quer ver? mês de Ó, outubro, vamos lá. pra Bruno mim, Pereira. Então, Bruno Pereira, para mim, aqui, em outubro não tem falta nenhuma. aqui no meu TOTS está aparecendo que tem 9. Mas eu já salvei já. Ah, então já é, mas aqui no TOTS está 9 ainda, entendeu? Mas valeu. Tá, depois eu vou dar uma olhada ali. Se eu só fazer essa terminante da chamada aqui, eu já vou te atender. Deixa eu só chamar aquela aqui. Vou pegar o da Júlia agora. Eu vou voltar e vou olhar de novo lá no outro agora, se tem mais alguma coisa. Pera aí. Júlia Oi, professor. Lemos, né? Isso. Tá bom. Pronto, Júlia, já tá aqui. É porque você tá na outra turma, Júlia, entendeu? Você não estranha, não. Eu vou te chamar você no final. Você só me lembra. Tá Eu bom. falo alguma coisa, porque você não tá nesse... Tá? Beleza? Então, peraí. Eu tô errado aqui. Parar de gravar aqui agora. Pessoal, desejo a vocês um